Oi, pessoal, eu sou a professora Larice e essa é a nossa aula de defesa, introdução à imunologia. Nesta aula, vamos aprender a conceituar imunologia, identificar os tipos de resposta imune e descrever as principais células e órgãos do sistema imune. Essa aula é dividida em duas partes, então, num primeiro momento, vamos aprender sobre as células e, no segundo, sobre os sistemas e órgãos do sistema imunológico. A imunidade é definida como a resistência à doença, especificamente à doença infecciosa. O conjunto de células, tecidos e moléculas que medeiam a resistência à infecção é chamado de sistema imune ou sistema imunológico. E a reação coordenada dessas células e moléculas aos micro-organismos infecciosos compreende a resposta imune. Nisso, imunologia é o estudo do sistema imune, das respostas imunológicas do organismo, incluindo respostas a patógenos microbianos, tecidos danificados e seu papel na doença. As principais funções do sistema imunológico é combater micro-organismos invasores, remover células mortas, eliminar células mal formadas e evitar a formação de tumores. A função fisiológica mais importante do sistema imune é prevenir ou erradicar as infecções. A importância do sistema imunológico para a saúde é tão grande que podemos observar frequentemente que indivíduos com respostas imunes defeituosas são susceptíveis, ou seja, vulneráveis a infecções sérias, muitas vezes em que há o risco de vida. Por outro lado, o estímulo da resposta imune contra micro-organismos por meio da vacinação é o método mais eficaz para proteger indivíduos contra infecções. A imunidade, ela pode ser dividida em duas: inata ou natural, que é uma resposta imunológica mais rápida, é a primeira defesa que o nosso organismo tem frente a esses imunógenos, e adquirida ou adaptativa, que é uma resposta imunológica mais específica, mais especializada e que pode ainda ser dividida em humoral, porque é composta por células que produzem anticorpos, que são os linfócitos B, ou celular, que é mediada apenas por células como os linfócitos T auxiliares ou citotóxicos. A resposta imune inata, ela é bem mais rápida, mas por ser mais rápida, é menos específica. Então, as células que compõem a imunidade inata, elas têm menos especificidade que a imunidade adaptativa e, por isso, a resposta ela ocorre em minutos ou horas. A imunidade adaptativa, por ser uma resposta mais especializada, requer um tempo maior de preparo e amadurecimento dessas células. Por isso, ela é mais lenta, mas é mais específica que a imunidade inata. Vamos entender a história da imunologia. O termo imunidade vem do latim imunitas, que se refere à isenção de deveres cívicos e do processamento legal dado aos senadores romanos. Não tem muito a ver com o que hoje é imunidade, mas a origem do nome é essa. Na Grécia Antiga, Túrcides, ele descrevia a guerra entre Esparta e Atenas. Na época, Atenas sofria com a peste. Ele percebeu que pessoas que sobreviviam às epidemias de peste em Atenas eram poupadas durante os surtos posteriores da mesma doença. Há relato de que os chineses produziram a primeira vacina contra a varíola, em que eles pegavam cascas de feridas causadas pelo vírus da varíola em pessoas contaminadas e faziam tipo um pó dessas cascas e faziam com que crianças cheirassem o pó para contraírem a doença de maneira mais branda. Edward Jenner reparou que mulheres que retiravam o leite das vacas que tinham a varíola bovina não contraíam a varíola humana e acabou descobrindo que a sua imunidade devia à infecção não perigosa com o vírus da vaca, com o vírus da varíola bovina. Ele propagou a prática de usar o vírus vacinos, que é o mesmo que provoca a varíola bovina, para inoculação prévia do vírus em crianças, descobrindo assim a primeira vacina. O sangue ele é composto por plasma, glóbulos vermelhos são os eritrócitos ou as hemácias,
glóbulos brancos. Além disso, o sangue também é composto, né, em sua menor concentração por plaquetas. Os leucócitos são as células do sistema imunológico. E no sangue, eles podem ser granulócitos, que possuem grânulos no citoplasma, ou agranulócitos, que eles não possuem grânulos no citoplasma. Podemos encontrar no sangue os neutrófilos, eosinófilos e mastócitos, porém os mastócitos somente na forma imatura, porque o local mesmo que eles ficam é nos tecidos. Os agranulócitos, nós temos os linfócitos e os monócitos. O macrófago, que é uma célula do sistema imune muito importante, vamos ver isso mais na frente, ela é um monócito, né, maduro. Então, na sua forma monócito, fica no sangue e na sua forma madura, fica no tecido. Então, dividimos as células em 3 grandes grupos. Fagócitos, que são células que fazem fagocitose. Então, dentro da família dos fagócitos, nós temos neutrófilos, basófilos e eosinófilos, e temos os fagócitos mononucleares, o monócito, macrófago, que geralmente fica no tecido, e mastócito também. Células apresentadoras de antígeno, que a sigla é APC. A principal célula apresentadora de antígeno são as células dendríticas, são células especializadas, profissionais em apresentação de antígeno. Células apresentadoras de antígenos para linfócito T efetores. Então, antígeno é qualquer substância estranha que induz uma resposta imunológica. Sabendo disso, para as nossas células serem ativadas, elas têm que reconhecer esses antígenos, reconhecer esses fragmentos estranhos, esses imunógenos, né? Para isso, algumas células, elas têm o papel principal, como a célula dendrítica, de apresentar esses antígenos às células específicas do sistema imune. Células dessas que vão conseguir efetivar uma resposta imunológica contra esse antígeno ou patógeno que deu origem a esse antígeno. Então, quando eu digo células apresentadoras de antígeno para linfócitos T efetores, um exemplo é o macrófago, eu estou me referindo a uma célula do sistema imunológico que não é uma célula dendrítica, mas que tem a capacidade de reconhecer o antígeno e apresentar a outra célula do sistema imune. Nesse exemplo, o macrófago pode ativar um linfócito T, fazendo a apresentação de antígeno. Então, o macrófago pega o antígenozinho, por exemplo, de uma bactéria, e leva esse antígeno para um linfócito T. O linfócito T vai reconhecer esse antígeno e efetivar uma resposta imunológica. Então, é isso que faz uma célula apresentadora de antígeno. Ela não elimina o micro-organismo em si, mas ela pega um fragmento dele e apresenta para uma célula mais especializada, que essa sim vai efetivar a resposta imunológica contra aquele micro-organismo. Células dendríticas foliculares são células dendríticas que ficam nos folículos. Esses folículos são os nossos linfonodos. Na nossa aula de tecidos e órgãos linfóides, nós vamos ver especificamente onde ficam esses folículos, tá? Além disso, nós temos um outro grupo de células que são os linfócitos. Os linfócitos B, como a gente viu, fazem parte da imunidade adaptativa humoral. São células que produzem proteínas chamadas anticorpos. Os anticorpos, eles conseguem se ligar aos antígenos e aí a gente tem uma relação muito forte entre antígeno e anticorpo. A gente vai falar com calma nas próximas aulas. O linfócito T faz parte da imunidade adaptativa celular. Ele pode ter ele pode ter um papel auxiliar, praticamente como se fosse um generalzinho do sistema imunológico, que consegue auxiliar em todas as respostas imunológicas, pode estimular o linfócito B a produzir anticorpo, pode reconhecer um antígeno que foi apresentado a ele e efetivar uma resposta citotóxica, né? Uma toxicidade para poder eliminar esse micro-organismo. Pode estimular outras células do sistema imunológico a encontrarem esse micro-organismo. Então, ele consegue encaminhar, ele consegue aí distribuir funções para as células para que elas consigam trabalhar melhor dentro de uma resposta imunológica. E a gente tem as células NK, que também têm origem linfóide, são células natural killers, assassinas naturais, porque o que ela vê, ela mata.
Só que ela tem os micro-organismos específicos e as células específicas que ela responde. Mas a função dela basicamente é essa. Ela encontra o antígeno, é ativada e aí ela faz a eliminação, seja de uma célula ou de um micro-organismo. E como que ela elimina isso? Através da citotoxicidade. Ela tem substâncias tóxicas no seu citoplasma, grânulos, né? Grãozinhos, grânulos, que ela libera em cima dessa célula infectada, desse micro-organismo, para poder sim levar ele à morte, por essa toxicidade. Vamos entender então a família dessas células imunológicas. Como que nasce uma célula imunológica? Basicamente, assim como todas as outras células do sangue, como as plaquetas, as hemácias, os leucócitos, eles nascem na medula óssea, são originados de uma célula tronco pluripotente que está lá na medula óssea. Então, uma célula tronco, vamos aqui aprender, uma célula tronco mãe, uma célula mãe, ela origina duas linhagens, uma linfóide e uma mieloide. Isso dentro da medula, essas células, elas são produzidas, amadurecidas e distribuídas. Células maduras da linhagem linfóide, eu não coloquei toda a cadeia de maturação, mas só para a gente entender, o progenitor linfóide, ele vai gerar um linfócito B, um linfócito T e um NK. Essas três células geralmente ficam nos linfonodos, geralmente, não é uma regra, elas podem estar no tecido e na circulação sanguínea também, NK principalmente em tecido. Então, progenitores linfóides geram linfócito B, linfócito T e NK. Quando ativos, chamamos essas células de efetoras. Quando elas reconhecem antígenos e produzem uma resposta imunológica contra aquele antígeno, nós passamos a chamar essas células de efetoras. O linfócito B, quando ativo, ele cresce e vira essa célula aqui que nós chamamos de plasmócito. O plasmócito, a função dele é produzir e secretar anticorpos. Estão vendo? Esses fragmentos aqui são anticorpos sendo secretados por essa célula. O linfócito T, quando ativo, ele vira uma célula T efetora, que pode ter função auxiliar ou citotóxica. Vamos falar mais na frente da família dos linfócitos T. E a NK, ela já saiu da medula pronta para trabalhar. Além disso, uma outra célula que pode ter origem linfóide é uma célula dendrítica. A célula dendrítica ela pode ter tanto origem linfóide quanto mieloide. O sangue, então, aqui vai ficar os basófilos, eosinófilos e neutrófilos da linhagem mieloide. Percebam que são células binucleadas, possuem mais de um núcleo. O neutrófilo, então, de 3 a 6, se não me engano. Além disso, elas possuem grânulos, são essas bolinhas aqui no citoplasma. Esses grânulos, eles têm substâncias líticas, né? Que podem aí degradar, ajudar a degradar um micro-organismo, lisogênicas, né? Outra célula que faz parte da linhagem mieloide é o monócito, que quando maduro e ativo, se torna um macrófago e vai para o tecido. O monócito, ele não tem grânulos, tá? E ele é mononuclear, possui um núcleo. O mastócito também tem um núcleo só, mas se apresenta grânulos. No sangue, ele está imaturo. Então, mastócito mesmo ativo só no tecido, assim como o monócito ativo só no tecido, que daí ele passa a se chamar macrófago. Então, mastócito e macrófago no tecido. E a célula dendrítica, então, voltando aqui, pode ter origem também mieloide. As células mieloide e linfóide exercem atividades especializadas, mas atuam de forma coordenada. O neutrófilo, ele geralmente localiza-se no sangue, pode migrar para os tecidos, dependendo do estímulo imunológico que ele tiver. A principal função dele é fagocitose, citotoxicidade mediada por anticorpos, ou seja, uma toxicidade que vai depender da presença de um anticorpo. Vamos ver isso em resposta imune adaptativa, tá? Então, procurem a aula de imunidade adaptativa, resposta humoral, que a gente vai conseguir ver isso aqui certinho. Além disso, os neutrófilos são as células mais abundantes do sistema imunológico e respondem principalmente a bactérias, lembrem-se disso. Bactéria extracelular, que está fora da célula, porque nós temos bactérias intracelulares.
Então, bactéria extracelular, principal célula imunológica que combate é o neutrófilo. Outra célula do sistema imunológico são os basófilos, que respondem principalmente a processos alérgicos, tá? Então, eles liberam grânulos contendo histaminas e outros agentes ativos que levam aí a vasodilatação do tecido, edema, né? Enfim. Então, participam de processos alérgicos. O eosinófilo é uma célula do sistema imunológico que também pode participar de processos alérgicos, mas a sua principal função é responder contra parasitas, principalmente eumintos, parasitas grandes. A principal função, então, na resposta principalmente a parasitas é fagocitose e citotoxicidade mediada por anticorpos. O macrófago, que é aquele monócito que estava imaturo no sangue, foi para o tecido. O macrófago, ele tem como principal função fagocitose e apresentação de antígeno. Então, além da célula dendrítica, o macrófago também tem um papel muito importante na apresentação de antígeno para linfócitos T, principalmente linfócito T auxiliar, né? O macrófago, não se enganem, é uma célula muito importante do sistema imunológico, porque além de fazer fagocitose, ele também faz reparo tecidual. Então, ele está muito dentro do processo de cicatrização. Ele participa muito de processos inflamatórios, mas do processo de cicatrização também através do reparo tecidual. Além disso, é uma célula que retira outras células mortas dos tecidos, então ele age como se fosse um lixeirinho mesmo do sistema imunológico. A célula dendrítica, basicamente, a função dela é apresentar antígeno, então eu digo sempre que ela é a fofoqueira do sistema imune. Então, o que ela vê, ela pega um antígeno e vai falar para o linfócito, ó, tá acontecendo isso aqui tá presente no nosso organismo, vamos dar um jeito. Então, ela é a fofoqueira do sistema imunológico, ela faz a apresentação de antígeno, informa para as outras células, não só para o linfócito T, mas para outras células, sobre a presença de um determinado alérgeno, micro-organismo, enfim, de determinado imunógeno. O mastócito é uma célula do sistema imunológico que participa muito de processos alérgicos, mas ele fica mais no tecido. A gente tem o basófilo, que fica no sangue, e tem o mastócito, que fica no tecido. A principal função, então, é liberar grânulos contendo histamina e outros agentes ativos. Além disso, nós temos também a NK, faz parte da imunidade inata, é uma célula que tem como principal função responder a micro-organismos intracelulares. Lembrando que um vírus é um micro-organismo intracelular, alguns tipos de bactérias e fungos também são intracelulares. Temos também alguns tipos de protozoários, parasitas, né, intracelulares, mas a NK responde principalmente a vírus e células tumorais. A célula tumoral é uma célula com dano, então a NK consegue reconhecer esse dano, porque essa célula sinaliza e aí ela elimina a célula, leva essa célula à morte. Por isso que chama natural killer. Então ela leva a célula à morte. Se uma célula está infectada por vírus e ela identifica esse vírus, ela não vai eliminar o vírus, ela vai eliminar a célula que está contendo o vírus. Então a célula também morre. A célula é infectada por vírus ou por bactérias. Um exemplo de bactéria intracelular são os micobactériums. A gente tem o Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, e o Mycobacterium leprae, que leva a hanseníase. Então, são micro-organismos que podem ser eliminados por NK na imunidade inata. A NK também faz ativação de macrófago por interferon gama. Interferon gama é uma citocina, né, uma molécula que é liberada por essa célula durante uma resposta imunológica, e essa citocina, quando entra em contato com o macrófago, faz uma ativação nesse macrófago, deixa ele mais potente e ele consegue, então, efetivar uma fagocitose melhor. Ele consegue potencializar a sua fagocitose através dessa ativação. O linfócito T geralmente fica nos órgãos linfóides, mas ele também pode estar no sangue, migrar para o tecido. Ele tem como principal função respostas imunes adaptativas, ou seja, coordena, né, toda a resposta imune adaptativa. Pode estimular a produção de anticorpos pelos linfócitos B, por exemplo, auxiliar a ativar a fagocitose, assim como a NK faz com o macrófago, o linfócito T também pode ativar células fagocíticas e também faz citotoxicidade. Não precisa nem depender de anticorpo. A gente tem um linfócito T citotóxico que consegue eliminar as células assim como a NK faz.
Só que a diferença é que ele está na imunidade adaptativa, então ele é mais especializado. O linfócito B, que é um órgão que também fica nos órgãos linfóides e no sangue, principal função é a produção de anticorpos e também a memória imunológica. Então, quando a gente tem a chamada imunização, que se deve a uma memória imunológica de determinado antígeno que estava na vacina ou porque a gente contraiu uma determinada doença, é o linfócito B que faz essa memória. Então, vamos só relembrar alguns conceitos. O antígeno é qualquer substância estranha que pode se ligar ao anticorpo ou receptor de célula T, porque lembra que eu falei que as células conseguem reconhecer antígenos? Então, os anticorpos, que são moléculas produzidas pelos linfócitos B, também se ligam em antígenos. Inclusive, é uma das relações mais importantes que a gente estuda dentro da imunologia clínica, é a ligação entre antígeno e anticorpo. E a maioria dos exames e ensaios é baseada nessa relação. Além disso, a gente tem a menor porçãozinha do antígeno na qual se liga o anticorpo ou o receptor da célula, é o epítopo. Então, o epítopo é a menor porção do antígeno na qual se liga o anticorpo. E imunógeno, né? Qualquer molécula que vai estimular a resposta imunológica. O anticorpo também pode ser conhecido como imunoglobulina, é a mesma coisa. São produzidos pelos linfócitos são produzidos pelos linfócitos B. E quando o linfócito B está produzindo e secretando, eliminando esses anticorpos, ele é chamado de plasmócito. Então, plasmócito nada mais é do que um linfócito B ativo secretando anticorpos. Os anticorpos podem existir de duas formas: ligado à superfície de um linfócito B, então ele vai agir como um receptorzinho, ou secretado, soltinho assim, ó. Geralmente eles são expressos por esse formato de Y. Sugiro que vocês depois assistam esse vídeo do Nossas Batalhas, que é um jeito muito lúdico e muito legal de aprender imunologia e ter essa introdução ao sistema imunológico. Então, ele é um vídeo muito divertido, um curta-metragem muito legal. Assistam ele depois. E essas são as nossas referências. Esse QR Code leva a um artigo sobre o sistema imunitário, que é dividido em parte 1, parte 2 e parte 3. Esse é o parte 1. Também não deixem de acessar e aprofundar os estudos. Ficamos por aqui então, pessoal. É isso.